Em alguns dias a taxa Selic vai subir de novo, mais uma vez. Provavelmente vai a 13,25%. E as armadilhas estão aí por toda a parte. E nesse vídeo eu quero trazer 3 armadilhas que eu percebo que muitas vezes fazem com que você, investidor, tome más decisões e perca o seu dinheiro. Também vou te explicar o que essas 3 armadilhas têm em comum, por que vários investidores, pessoas muito inteligentes, muito bem-sucedidas em suas áreas, caem nessas armadilhas, e também vou te mostrar como é que a gente tenta se proteger dessas armadilhas aqui no Clube do Valor. Se isso parece interessante, deixa o dedo no like, bora lá pro vídeo. A primeira armadilha eu tenho certeza que você já ouviu, que é a seguinte, abre aspas, se a taxa Selic subir, a bolsa cai. Comenta aí se você já ouviu isso, tenho certeza que já ouviu, porque não é raro da gente encontrar manchetes assim. Olha, quando a taxa Selic aumenta, cai a atratividade da bolsa, e o inverso também é verdade. E aí você conecta essa lógica, esse senso comum, com a expectativa do mercado, que é unânime em dizer que a taxa Selic vai subir. Você pode ver aqui, ó, no site da própria B3, as opções de Copom indicando uma probabilidade de aumento de 1% em 94%, aumento um pouco menor, uma probabilidade baixíssima, aumento um pouco maior, uma probabilidade pequena também, mas não irrelevante. E aí você pensa, beleza, já era, né? A taxa Selic vai subir, quando isso acontece a bolsa cai, então vou vender bolsa. Você vai lá, abre o gráfico da evolução da taxa Selic, vê que ela está num ciclo de alta que recém começou, que vai seguir, e aí tá feita a cagada. E aí quando você olha o gráfico da Bolsa de Valores e vê uma alta expressiva de 2016 até 2023, período em que primeiro a taxa Selic caiu bastante e depois voltou a subir, você pensa, beleza, faz sentido mesmo essa lógica. Só que ela não faz, e a taxa Selic não afeta diretamente o desempenho da Bolsa. Por 3 motivos. O primeiro é que o que impacta a bolsa, na verdade, não é a taxa Selic atual, mas sim a expectativa de juros futuros. Essa curva aí que está na tela, que mostra qual a expectativa da taxa de juros para o futuro, e mostra que atualmente a gente tem uma expectativa dos juros chegando perto de 15,5% e ficando nesse patamar por alguns anos, é isso que mexe mais com a bolsa. 28 dias atrás, a expectativa era que os juros fossem cair, ali de 2027 em diante, agora que eles vão se manter estável, mas já foi pior. Até 7 dias o mercado esperava juros em 15,5% daqui a pouco tempo. E essa curva de juros, ela antecipa o que o mercado espera que vai acontecer com a Selic. Por isso existe certa correlação indireta entre taxa Selic e bolsa, mas por isso também que muitas vezes, mesmo com a taxa Selic lá em cima, a bolsa sobe bastante. Bom, o segundo motivo é o fato de que a bolsa, ela continua muito barata, muito abaixo da sua média histórica. Esse gráfico é do site Oceans 14 e mostra a bolsa ali num preço por lucro de cerca de 7 vezes, quase 8 vezes, bem abaixo da média de praticamente 11 vezes. E o terceiro motivo é que, na verdade, existem milhares, talvez milhões de fatores que afetam o desempenho da Bolsa de Valores no curto, no médio e no longo prazo. Eu sei que nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de controle, de previsibilidade, de estabilidade. A gente gosta de simplificar as coisas na lógica que, olha, a taxa Selic vai subir, então a bolsa vai cair. Mas quem toma isso como verdade, muitas vezes, é justamente quem não compra a bolsa no melhor momento possível. Porque, vamos lá, o melhor momento para ter investido na bolsa foi ali entre 2015 e início de 2016. Porque depois ela subiu muito. Onde é que estava a taxa Selic ali em 2016? Estava em quase 15% ao ano, nas máximas. E a bolsa vinha caindo porque a expectativa era que os juros teriam que ficar altos por bastante tempo, teriam que subir por bastante tempo. Quando essa expectativa foi revertida, a bolsa deu aquele estirão ali no curto prazo. Acabei entrando aqui um pouco na armadilha número 2, que é pensar que, olha, se a Selic está subindo, então é hora de sair da bolsa. E aí, esse gráfico mostra a correlação entre fundos de renda fixa e fundos de renda variável de acordo com a taxa Selic. Você pode ver que a Selic, quando ela está subindo, tá? Ela é representada aqui nesse eixo da direita, ela faz com que as pessoas tirem dinheiro dos fundos de ações, tirem ali bilhões dos fundos de ações e coloquem bilhões em fundos de renda fixa. Porque geralmente, antes da Selic subir, a curva de juros sobe, e com a curva de juros subindo, sobe o pagamento, né, o juro pago pelo Tesouro Pré-Fixado, pelo Tesouro IPCA+, e por aí vai. Investidores começam a ler manchetes como essa, olha, renda fixa em boa fase, o famoso 1% ao mês voltou, e pensam, porra, para que tomar risco em renda
renda variável se a renda fixa está pagando tanto? Eu vou tirar o meu dinheiro daqui e vou colocar o dinheiro aqui. E eu entendo, é natural do investidor, PFC, pessoa física comum, pensar e agir assim, porque na média esse investidor é um empresário, é um médico, um advogado, um vendedor, um engenheiro, um cara de TI que trabalha pra caramba para ter mais dinheiro para investir, para ir formando um bom patrimônio e não tem tempo, nem conhecimento, nem segurança para tomar boas decisões. Só que esse cara que não tem tempo, nem segurança, nem conhecimento, muitas vezes no passado tomou más decisões, justamente em cenários assim de aumento de taxa de juros. Quer um exemplo? A gente liga o que aconteceu no final dos anos 90, a gente vivia uma crise mundial, tá? Essa era a capa da Folha de São Paulo, mostrando que a Bolsa Brasileira caiu quase 40% num mês, mas que bolsas da Europa, América do Norte e Ásia estavam caindo. O dinheiro estava saindo do Brasil, investidores estavam tirando muito dinheiro daqui, o dólar estava subindo bastante. Isso aqui era tratado como uma onda de descrédito de enormes proporções, era chamado de o evento mais dramático da história recente do Brasil. E a taxa Selic, onde é que estava? Ela tinha ido a 49% nessa época. Isso mesmo, taxa Selic com 49,75% ao ano. E naquela época ela não subia, tipo 1%. O cupom levou a taxa Selic de 12 para 13. Não, nesse dia aqui ela tinha subido de 29,75 para 49,75. É todo o ganho que o Brasil tinha tido com a privatização do Telebrás tinha sido perdido aqui. E mais, o presidente da República, naquela época, né, o FHC, tinha feito lá sua politicagem, tinha dito que na taxa Selic não vai aumentar, não, os juros já foram aumentados, não vamos sacrificar o país. A história, ela rima, né? Hoje em dia a gente vê de novo o nosso presidente, agora o Lula, também travando uma guerrinha contra o Banco Central. Bom, e o que aconteceu ali? No dia em que a taxa Selic aumentou, a bolsa caiu 15% naquele dia, acumulou uma queda de 65%, e menos de um ano e meio depois ela já tinha um novo topo histórico. E toda essa crise, esse movimento que certamente fez investidores saírem da bolsa nessa queda, que foi nesse momento aqui da história, irem para a renda fixa, ela fez os caras perderem dinheiro, porque de lá para cá, ó, a bolsa rendeu muito mais do que a renda fixa que está aqui nesse gráfico na linha amarela. Então aqui foi um enorme erro sair da bolsa para ir pegar os 49% ao ano em renda fixa. E o que eu estou querendo dizer aqui? É que se você tem um horizonte de longo prazo, uma visão de longo prazo, tem tolerância ao risco para investir parte da tua carteira em renda variável, não faz sentido algum você vender esse investimento só porque a taxa Selic vai aumentar. Pelo contrário, o que faz sentido é você manter a sua estratégia, manter a sua disciplina na alocação. Vou trazer um exemplo aqui com um investidor que está conosco já há praticamente 8 anos, que viu sua carteira render bastante nesse prazo. Carteira essa que é bem diversificada, né? Tem 60% de peso em renda variável e 40% em renda fixa. E que passou por períodos de queda da Selic, de alta da Selic, de nova queda, de nova alta da Selic. E por conta da disciplina do rebalanceamento, ela teve essa performance aqui, uma alta de 131%, bem acima do CDI no período. O que esse cara fez foi seguir o nosso método que a gente batizou de sistema de alocação estratégica. E mais, tá? Esse investidor, que é médico, ele também não precisou perder tanto tempo organizando suas decisões de investimentos ou implementando essas decisões, porque ele era nosso cliente de Wealth. E aí, se você quiser entender como a gente pode ajudar com os nossos serviços de Wealth para te fazer ter mais clareza na hora de você tomar suas decisões e buscar te fazer estar constantemente comprando na baixa e vendendo na alta e não o contrário, você pode conversar conosco de forma gratuita, ter acesso a uma primeira sessão de consultoria totalmente de graça para entender o nosso trabalho, como é que a gente pensa os investimentos, para receber valor da nossa parte também. É uma conversa que agrega tanto valor para quem participa que a gente recebe mensagens como essas aqui praticamente todos os dias. E aí, se você quiser garantir uma dessas vagas, basta apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora ou apertar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, preencher os seus dados, a gente vai analisar suas respostas e alguém com DDD aqui 51 de Porto Alegre vai te ligar para agendar esse papo. Tenho certeza que vai ser muito rico para ti, beleza? Quando você vai fazendo isso, vamos lá para a terceira armadilha, que é uma que muitos caem, que é acreditar que é possível prever o mercado. E essa aqui é uma armadilha muito perigosa e eu quero trazer motivos para isso. Em dezembro de 2023, o Jobim, que é um grande gestor da Legacy, dizia que a taxa Selic poderia chegar a 8,5% em 2024. Meses depois, a própria Legacy já havia taxa Selic a 12% em dezembro de 2024 e via que isso traria um efeito positivo no câmbio. E isso
Não é uma crítica a Legacy ou Jobim de jeito nenhum. Uma forma de demonstrar como o mercado é imprevisível. Em 8 meses mudaram as expectativas naquela época. No fim das contas, a taxa Selic fechou o ano ainda mais acima do que o esperado e o câmbio ainda subiu pra caramba. A gente pega o próprio Boletim Focus, né, que é algo que representa a média aí das previsões do mercado, das expectativas do mercado. E aí, em dezembro de 2023, a expectativa era que a taxa Selic acabasse em 9,25% ao ano em 2024 e acabasse em 2025 também lá embaixo. Uma realidade totalmente diferente da atual. Reforça a minha tese de que o ser humano é muito ruim em prever o futuro. E, perdão, falei minha tese, mas não sou só eu que tenho essa tese. Muitas pessoas pensam assim, muitos estudiosos do mercado pensam assim. Não à toa, estudos comprovam que existe um viés otimista, muitas vezes, na projeção de preços de ações feitos por analistas de mercado. E aí eu imagino que nesse momento talvez você esteja meio perdido, talvez esteja pensando, poxa, Miro, então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que aquela regra de que Selic sobe e bolsa cai não é verdadeira em todos os casos. Você está me dizendo também que não é momento de vender tudo e ir para renda fixa. E mais, está me dizendo que ninguém, nem mesmo tu, sabe o que vai vir a seguir, então como é que eu vou tomar minhas decisões? Bom, a solução ela é simples, mas não é fácil. Tá? É simples, consigo te explicar em 2 minutos. É você, primeiro, desenhar uma carteira ideal para ti, uma alocação de ativos. Um exemplo é essa aqui do nosso cliente que eu te mostrei agora há pouco. Carteira diversificada com diferentes classes de ativos. Você vai lá e com as estratégias corretas, você monta essa carteira, você escolhe quais ativos comprar, quais ações, quais ativos de renda fixa, de renda variável comprar. Aí você monta essa carteira e o que vai acontecer? Ela vai ficar bagunçada com o passar do tempo. Alguns ativos vão ganhar peso, outros vão perder peso e aí você faz o rebalanceamento. Aí você toma as decisões de compra e de venda. Você vende o que está com peso superior ao alvo, nesse exemplo aqui renda fixa e inflação, e compra o que está com peso inferior, nesse exemplo aqui ações brasileiras. Já investir com essa estratégia teria tido uma performance muito boa nos últimos 20 anos. Aqui a gente mostra até já descontado das nossas taxas, descontado da inflação, que isso aqui teria resultado num ganho de 7,5% ao ano, acima da inflação, que teria transformado um patrimônio inicial de 2 milhões com aportes de 10 em quase 50 milhões e teria tido uma performance bem melhor do que o CDI ou do que o Bovespa nesse período e mais te fazendo sempre comprar na baixa e vender na alta. E o grande ponto aqui, e que eu te pergunto é, você já caiu em alguma dessas armadilhas? Se sim, comenta aqui abaixo. Agora, se você quer nossa ajuda para que a gente consiga te mostrar como você está investindo e te ajudar a encontrar uma carteira ideal, investindo com essa estratégia, esse método, com rebalanceamento, com alocação, aperta aqui para a gente agendar uma primeira conversa totalmente gratuita. E se você está afim de conteúdo denso, feito para poucos, vou deixar aqui o link de um vídeo que nem todo mundo tem acesso, ele não está público, só tem acesso quem chega ao final de um vídeo como esse, que eu explico melhor a nossa estratégia. Era isso, um grande abraço e até mais.